Estadão Blue Studio na cobertura do Energy Summit 2026. Olá, eu sou a Aline Pacheco e hoje vamos falar sobre transição energética e a importância da iniciativa privada e do terceiro setor nesse cenário. Se o futuro da economia mundial passa pela energia limpa, o Brasil ocupa uma posição privilegiada nessa corrida. Hoje, cerca de 88% da eletricidade produzida no país vem de fontes renováveis, um dos maiores índices que as grandes economias do mundo, enquanto aproximadamente metade de toda a matriz energética brasileira já é composta por fontes renováveis. O país, ele reúne vantagens estratégicas e são únicas para a transição energética global. Abundância de recursos naturais, liderança em biocombustíveis, potencial para a produção de hidrogênio de baixo carbono e a capacidade de atrair investimentos para uma economia de baixo carbono. Em um cenário em que segurança energética, descarbonização e competitividade econômica caminham juntas, entender o papel do setor elétrico brasileiro é compreender uma das maiores oportunidades, imagino eu, de desenvolvimento do país nas próximas décadas. E para falar sobre esse tema e também sobre a importância da iniciativa privada e do terceiro setor nesse comércio, eu hoje converso com Hudson Mendonça, que é sócio da Grown Capital Partners, e Armando Winter, CEO da Energy Hub Ventures. Sejam muito bem-vindos. Vou começar perguntando para vocês, como eu disse aqui nesse começo desse bate-papo, que o Brasil já parte de uma posição privilegiada na transição energética, com essa matriz elétrica majoritariamente renovável. Mas eu queria saber de vocês, quais são, na prática mesmo, os principais desafios para transformar esse potencial em liderança econômica global? Obrigado aí pela pergunta, obrigado por receber a gente aqui no Blue Studio. Hoje a gente tem, como você bem mencionou, uma vantagem competitiva enorme em termos de matriz energética. A gente pode escolher qualquer caminho que a gente queira seguir. Eólica, solar, biocombustível, hidrogênio, nuclear. Isso é uma coisa que poucos países do mundo têm esse privilégio. E o que falta para a gente é dar esse salto do investimento de alto risco. Eu acho que essa é a razão de existir que a gente tem aqui da Grown também, com a Energy Hub Ventures, essa nossa parceria, esse nosso primeiro investimento sendo realizado, de olhar essa cadeia de geração de valor, incorporar nesse potencial de geração de energia. Então, as startups, principalmente, o setor privado de maneira geral, ele precisa se reorganizar aqui no Brasil, enfrentar os desafios do risco Brasil que a gente precisa, para poder, de fato, não perder essa oportunidade, o Brasil não deixar essa oportunidade passar. Seguir na frente, caminhando na frente, Exatamente. Do ponto de vista de investimento, a gente pensa sempre que esses debates também estão muito concentrados, como você começou a dizer, na burocracia que a gente tem, da questão do governo, das grandes empresas. Mas na sua visão, Armando, qual é hoje o papel real dessa iniciativa privada nesse processo de aceleração de descarbonização? Maravilha, excelente pergunta. Quero saudar aqui o Mandarino, a Grown Partners, o Energy Summit, parabéns, o evento está excepcional, Então, Aline, obrigado. E assim, na minha visão, é concordar com o que o Hudson disse, E a iniciativa privada acreditar no capital de risco, porque realmente existem soluções incríveis, excepcionais acontecendo no mercado de inovação, e muitas soluções que podem se tornar escaláveis globalmente, que podem transformar mercados, que podem gerar novos empregos, que podem ter impacto, na sociedade. Então, quando a gente fala hoje o tema energia, nós estamos, leia-se geopolítica, Porque o mundo inteiro está discutindo, o mundo inteiro está olhando para o que vem do setor de energia. Então, realmente, e o que o setor de energia faz de melhor são criar grandes inovações incríveis, Então, eu continuo concordando com o Hudson. E aí, pensando sobre isso, a gente ainda falando sobre investimento, Quais os segmentos da transição energética no Brasil hoje despertam mais interesse do mercado? Geração renovável, armazenamento, hidrogênio verde ou infraestrutura de transmissão? Eu acho descarbonização, Acho que está muito em voga. Os fundos, cito aqui, a Petrobras lançou o maior interesse é a descarbonização. Então, quando você conversa com os grandes players, eu diria para você que hoje é o principal tema. Dentro desse contexto de descarbonização, acho que mencionou
o lançamento do fundo aconteceu aqui no evento, né, no primeiro dia do evento, e a gente consegue, né, com esse nosso novo slogan, né, do Energy Summit, que obviamente se incorpora na estratégia de investimento da Growth Partners, né, explicando um pouquinho, a Growth Partners é o nosso braço de investimentos em inovação, startups e empreendedorismo. A gente consegue ver o setor se movimentando em vários desses segmentos que você mencionou, Aline, assim, a baterias, por exemplo, sistema de armazenamento, né, como você mencionou, tem um leilão aí na iminência e é uma grande solução para o curtailment, para o excesso de energia renovável do Nordeste com aplicações. Você também tem outros investimentos feitos da cadeia, propriamente dita. Data centers é uma grande oportunidade de investimento que gera uma cadeia complexa de TI que também gera oportunidade para as startups. E também a questão da mobilidade, né? A gente olhar 5 anos atrás e imaginar que o carro mais vendido do Brasil seria um carro elétrico, né, era quase inconcebível. Isso também gera uma série de oportunidades, né? Então a gente consegue, né, com esse olhar privado de investidor, olhar os subsegmentos que vão atuar em toda essa grande cadeia de energia. A questão da transmissão são investimentos que têm um capex muito intensivo, uma necessidade de investimento muito intensivo, mas os subconjuntos, por exemplo, monitoramento, as aplicações de TI, de IA para a otimização do sistema, elas são oportunidades muito grandes para startups também. Resumindo, é um mercado próspero, né? Nesse cenário global cada vez mais competitivo por conta do capital verde, o que está diferenciando o Brasil como destino estratégico para investidores que buscam oportunidades ligadas, e aí nesse caso, a descarbonização? Sim, o Brasil é uma potência energética, né, pela sua variação de matrizes energéticas, né, como o Hudson também já citou, a variação, a gente passa agora a ter um ambiente um pouco mais estável juridicamente, então a gente consegue fornecer uma segurança jurídica para esses investimentos acontecerem, e acho que também o talento, né, brasileiro que precisa ser mencionado, né? A gente tem inúmeras pessoas brilhantes que fazem coisas incríveis, né? Então acho que seria o que eu tenho para te dizer, Aline. Nosso capital humano é brilhante, a gente precisa sair daquela síndrome que a gente tem, né, do vira-lata, para poder mostrar que a gente tem capacidade de poder de investimento, e a gente tem visto muito isso aqui. Eu acho que o Energy Summit promove esses debates, e pensando nesse sentido, Hudson, quando a gente entra no terceiro setor, como é que entra nessa equação esse terceiro setor? Como organização na sociedade civil, como é que isso pode contribuir para essa transição, que ela seja mais inclusiva, justa e alcance também diferentes territórios e populações? Isso é super interessante, né? Porque quando a gente concebeu, né, o Energy Summit como uma plataforma originalmente, e agora avança para o braço de investimentos, a gente também começou a observar esse outro lado social, né, da transição energética justa. A gente precisa incluir as pessoas em todo esse processo. E aí, nisso, o Instituto Spark, que é o terceiro componente dessa equação, junto do Growth Partners, Energy Summit, o Instituto Spark começa a olhar para o terceiro setor, principalmente para empreendedorismo social, usando essa capacidade criativa que o Armando mencionou super bem, também o recurso de P&D ANEEL e P&D ANP. É uma potência que o Brasil tem, uma política pública super inovadora que habilita mais de 7 bilhões de reais todo ano para investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que nenhum país do mundo tem. O próprio MIT ficou impressionado porque a alocação desse recurso é privada, embora tenha regras públicas. Então você tem que ter uma garantia de investimento. Isso vai suprir uma necessidade de capital que estabiliza os investimentos de risco, né? Eu acho que de compensar essa questão das inseguranças jurídicas que o Armando colocou, que tem melhorado através das regulações dessas agências, com esse capital constante. Então, o terceiro setor ele pode atuar tanto nessa parte mais de tecnologia, de inovação, quanto também na parte de empreendedorismo social, usando essa capacidade criativa para gerar novos negócios. É muito importante isso. E aí, pensando em inovação, formação de pessoas, quais competências e conhecimentos vão ser indispensáveis para preparar esses profissionais, os gestores, para esse novo cenário, para esse novo código energético? Fluência em IA. Eu acho que... Simples e rápido. Simples assim. A gente, no passado, sempre perguntava, né? Se fluente em inglês, fluente em espanhol. Eu acho que hoje todo profissional necessita conseguir
andar e manejar a IA de forma que ele exponencie o seu trabalho, os seus resultados, o seu impacto em pelo menos 1000 vezes do que ele faz, né? Então acho que essa é um ponto muito fundamental hoje. Peguei a visão. Porque é importante para todas as áreas se a gente pensar nisso, mas mais especificamente para essa área, realmente você tem que ter esse olhar, porque é o que vai caminhar a longos e rápidos passos. E aí, pensando nisso, em caminhar o futuro, como é que a Grown Capital Partners está iniciando essa trajetória aqui no Energy Summit 2026, projetando o papel das empresas, do ecossistema de inovação, e aí falando sobre tempo nos próximos 5 anos dentro dessa agenda de transição energética no Brasil? Então, a gente projeta, né, usar toda essa potência do ecossistema brasileiro, né, com um mecanismo ágil de investimento e que consiga ter essa visibilidade global. Né, a gente, como você bem mencionou, Aline, a gente por muito tempo viveu esse complexo de vira-lata, mas nessa oportunidade, na transição energética, a gente tem todas as condições de ser líder se a gente se conectar de maneira global. Então, a Grown Partners tem 3 grandes teses de investimento, né, uma que a gente chama de International Lending, que é trazer as tecnologias de ponta, de fronteira, para serem desenvolvidas, aplicadas aqui no Brasil. A segunda é o modelo Services and Media for Equity, que é o modelo que a gente troca e faz essas modelos de parceria. E o modelo de Venture Building, né, que é essa parceria com a Energy Hub Ventures, que é de fato construir negócios praticamente do zero. A gente tem muita oportunidade, né, associando políticas públicas, com investimento de grandes corporações, com a pesquisa acadêmica densa. O que faltava era algo que pudesse fazer essa mistura, era amarrar a receita do bolo, exatamente. Tinha os ingredientes, mas faltava a gente fazer essa amarração. Então, o Grown Partners entra como esse potencial investidor alavancador e, obviamente, o Energy Hub Ventures construindo esses negócios praticamente do zero. Isso é muito interessante quando acontece, porque o timing foi perfeito. Nós temos a intenção aí que o Hudson citou, conectada com o nosso propósito de existir. Então, o que o Energy Hub Ventures faz é prover que, desde o propósito de fundação de uma startup até o impacto dela na sociedade, seja orquestrado por nós. Então, a gente consegue levar essa startup para o mercado de uma forma muito organizada. Eu posso te citar aqui um dos nossos track records muito interessantes que a gente já fez. A gente teve uma startup no portfólio que entrou, não havia nenhum CNPJ, não tinha nenhum CNPJ, era uma ideia, um sonho na cabeça. Para cerca de 18 a 20 meses depois a gente fez o exit. Então a gente vendeu a startup para o mercado num ciclo muito curto, muito enxuto, que é difícil de se ver, difícil de se fazer, e a gente conseguiu. Então, juntos, claro, com a startup, obviamente, founders brilhantes, incríveis também, que estavam ali do outro lado. Então, é tudo isso que a Grown Partners pode fazer, por isso, essa junção aqui, que a gente consegue dar essa escala para as startups. Só complementando o Armando, esses 18 meses do CNPJ até o exit é raro em qualquer setor. No setor de energia, é ainda mais impressionante de fazer isso. Tem, né, startups no portfólio que já receberam, né, foram aprovados mais de 20 milhões de grants, de subvenções, por causa das tecnologias que são desenvolvidas. Então, realmente tem um portfólio muito interessante que a gente vai ajudar bastante a crescer. Não é isso, Armando? Fantástico, não? Contar com o Hudson, o Energy Summit, a Grown Partners, isso é fundamental, é simples assim. Se a gente puder citar aqui, né, como o Hudson está dizendo, a gente tem, olha, coisas incríveis no portfólio, startup que faz petróleo. Olha só, que biopetróleo, tá? Ela ainda limpa o planeta fazendo petróleo. Então, assim, é incrível isso. A gente tem startup que extrai energia da árvore. Cara, tem cada coisa, assim, eu convido a todos a conhecer melhor, né, Hudson, o que a gente está fazendo. Muito inspirador esse papo, e eu vou convidar todo mundo a continuar seguindo, acompanhando, e a gente vai ter muito mais para falar, porque cada vez mais quando a gente escuta essas novidades chegando, a gente entende que tem oportunidade, onde as pessoas estão achando que não tem mais oportunidade. Aí, vocês acabaram de provar que tem. Quero agradecer a presença de vocês aqui, essa transição energética já está em curso. A gente está conseguindo entender um pouco mais dos diferentes setores que podem atuar juntos e quanto é fundamental para transformar esse potencial, como vocês estão fazendo, em desenvolvimento real. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, agradeço. Um ótimo evento para vocês. Muito obrigada.
Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio. Estadão Blue Studio na cobertura do Energy Summit 2026.